Fala, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Geografia em Pauta. E a pauta de hoje é Mianmar, tá? A gente começa falando de Mianmar, já que nós tivemos na última sexta-feira um grande tremor de terra em Mianmar, muito significativo. E a gente tem que falar um pouquinho sobre Mianmar porque a maioria dos brasileiros nunca tinha ouvido falar de Mianmar ou tinha ouvido falar de Mianmar com outro nome, Birmânia. E hoje nós vamos responder algumas questões que envolvem Mianmar, começando da posição geográfica de Mianmar. Onde fica Mianmar? Vamos responder para você, mostrar para você no mapa a localização de Mianmar. Falar, por exemplo, sobre qual é a capital. Você sabe me dizer qual é a capital de Mianmar? E a base da economia de Mianmar? Alguém sabe me dizer? Vamos responder aqui. E o tamanho da população? É grande, é pequeno? Qual a comparação com o Brasil? Vamos também falar sobre isso. Falar sobre esse nome diferente que eu falei agora há pouco, Birmânia. É Birmânia ou Mianmar? Qual que é a diferença? Qual que é o nome real do país? E também falar quem governa esse país e a dificuldade, inclusive, de acesso à informação está relacionado diretamente com o fato de termos um governo que é uma junta militar. Então, para responder todas essas questões e outras questões, bora dar uma olhada nesse vídeo para falar um pouquinho mais sobre Mianmar. Pessoal, a gente começa falando onde fica Mianmar, né? Acho que a primeira questão para os brasileiros é a localização geográfica, já que o país está lá no Sudeste Asiático. Faz fronteira, inclusive, com Bangladesh. A pessoa fala, poxa, mas Bangladesh? Nunca ouvi falar também. A noroeste da Índia e a norte da China. Índia e China são os países de maior população do mundo. Hoje a Índia é a maior população e a China é a segunda maior. Então você já ouviu falar sobre eles, muito provavelmente. A nordeste, o Laos e a Tailândia a leste. Faz fronteira com esses países que a gente vai olhar daqui a pouco. O país tem uma área de aproximadamente 600, pouco mais, né, de 600 mil quilômetros quadrados, pouco mais de 8% do tamanho do Brasil, então não chega a 10% do território brasileiro. É claro que o Brasil é o quinto maior país em tamanho territorial, também tem que levar isso em consideração, e é o maior do Sudeste Asiático continental, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui então onde fica esse país, que é o maior país do Sudeste Asiático continental, não estamos considerando aqui os países insulares, tá? Como falamos, ó, nós temos aqui em cima o Nepal, o Butão, temos aqui do lado a Índia, tem Bangladesh, opa, olha Mianmar aqui, próximo da Tailândia, que também sentiu os efeitos desse terremoto, próximo de Laos, do Vietnã, que coincidentemente tinha uma viagem presidencial, o presidente Lula estava lá no dia que ocorreu esse terremoto, o primeiro grande terremoto, de 7,7 na escala Richter, tá? Vamos dar uma olhada no Google Earth, nesse país, vamos sair aqui do Brasil e procurar Mianmar. É até diferente a escrita de Mianmar, né? A grafia de Mianmar. Tem algumas imagens aqui no projeto aqui de Mianmar, mas vamos olhar aqui no mapa Mianmar, aqui com destaque. Vamos subir um pouquinho para você poder ter uma noção de dimensão de onde está Mianmar, localizada aí no mapa. E vamos aproximar aqui de Mianmar para a gente poder entender o que é esse país, né? Ó, tá aqui Mianmar, tá? As suas fronteiras, onde ele está localizado. Percebam que aqui embaixo ó, nós temos a extensão de alguns países importantes aqui, inclusive a Índia, o Oceano Índico, do lado ali o Oceano Pacífico, tá? Índico e Pacífico, a Baía de Bengala, tudo próximo ali, banhando inclusive Mianmar, tá, galera? Então, do ponto de vista geográfico, dá para ver que é banhado pelo oceano, mas o que a gente precisa falar sobre Mianmar? Voltando a Mianmar aqui. Capital, muita gente não sabe o nome da capital, mas também o nome da capital é extremamente difícil, né? A capital do país é Naypyidaw e foi instaurada em 2005 para substituir Yangon como centro administrativo. Yangon é ainda a maior cidade do país em termos de área urbana e também centro econômico. A cidade fica localizada no centro-sul do país e, apesar de ser a capital, tem um baixo número de habitantes e é conhecida também como uma cidade fantasma, o que é delicada, né? Depois a gente pode falar, inclusive, sobre o fato de ser uma cidade fantasma e por que disso, tá? Mas qual que é a base da economia? Uma outra pergunta importante, né? A base da economia de Mianmar é a agricultura. O arroz é o produto de maior cultivo naquela região, não só em Mianmar, mas também nos seus vizinhos. Além do arroz, que é o cereal, é o alimento mais consumido do planeta, é o arroz, tá, galera? As plantações de milho, cana-de-açúcar, algodão, também são importantes para a economia do país, de acordo com a ONU, Organização das Nações Unidas. Qual que é o tamanho da população, comparando aí, inclusive, com a população brasileira? Ó, segundo dados de 2023, são os mais atualizados, né? Pelo menos da ONU,
A população de Mianmar é de 54 milhões de habitantes, sendo a 26ª, o 26º país mais populoso do mundo. Para se ter uma comparação, o Brasil tem 211 milhões de habitantes e o Brasil é hoje, tá, galera, o 7º país mais populoso do planeta, tá? A maioria da população é composta por birmaneses. Daqui a pouco a gente chega nessa questão do nome da Birmânia, que representam cerca de 70% das pessoas, seguido por outras etnias como Shan e Karen. 40%, isso é significativo, né, da população vive abaixo da linha da pobreza, é um país muito pobre, tá? Segundo o Banco Mundial. Nesse percentual o Brasil está com 27% de acordo com o IBGE, menor nível desde 2014, esse nível já foi até menor, tá, galera? Mas dá para ver que cada 10 pessoas lá em Mianmar, 4 são consideradas abaixo da linha da pobreza. O país se chama de fato Birmânia ou Mianmar. O nome oficial da Birmânia, o nome oficial na verdade é Mianmar, não é Birmânia, tá? O nome oficial então do país é Mianmar, não é Birmânia. Durante o período colonial, o país se chamava Birmânia, sim, apesar de em birmanês o nome ter sido sempre Mianmar. A mudança foi oficializada em 1989, já faz um tempinho, e teve como principais objetivos afastar a ideia do país de um passado colonial e também reconhecer a diversidade étnica do país, tá? Já que não são só birmaneses que vivem lá, tem outras etnias, apesar dos birmaneses comporem, como a gente falou aqui, 70% da população, de cada 10 pessoas, 7 são birmaneses. Quem governa hoje Mianmar, tá, pessoal? Atualmente, Mianmar é governado por uma junta militar liderada pelo general Min Aung Hlaing, que assumiu o poder após um golpe em 2021. O golpe interrompeu o primeiro período de democracia que o país viveu desde que teve sua independência da Grã-Bretanha, lá em 1948. Daquele ano até 1962, foi comandada por um civil, mas sem eleições diretas. A partir de 62, viveu sob diferentes regimes militares, até 2015, quando a Liga Nacional pela Democracia, NLD, liderada por Aung San Suu Kyi, venceu as eleições gerais. Em 2021, ela foi deposta pelo golpe militar. A última eleição no país foi realizada em novembro de 2020, quando o principal partido civil, a Liga Nacional pela Democracia, NDL, na sigla em inglês, venceu 83% dos cargos em disputa. Os militares não aceitaram o resultado, alegando teria ocorrido enormes irregularidades e também fraudes. Essas eleições foram bastante criticadas por não permitirem a participação das minorias étnicas. Desde o golpe militar, Mianmar enfrenta uma guerra civil com repressão violenta espalhada por todo o país. Logo após o terremoto, o governo fez questão de fazer ataques contra a própria população, o que é terrível. Então, pessoal, daqui foi só um help, uma noção geral do que é Mianmar. Acho que é até uma oportunidade a gente conhecer um pouco mais do nosso planeta. Às vezes o brasileiro tem uma noção muito limitada de mundo e também do próprio território. É verdade que muitos brasileiros não têm dimensão desse país continental que é o Brasil e fica preso às vezes às próprias realidades locais. Mas é muito importante também tentar entender o porquê esses fenômenos acontecem em países como Mianmar. A gente falou aqui em vídeos recentes sobre a situação de Mianmar está dividido em duas placas tectônicas. Você tem ali um movimento transformante, um conservativo, de choque de placas, de toque de placas que deslizam horizontalmente, de estar próximo de uma região onde você tem um choque direto de placas, onde você está próximo, inclusive, da região do Himalaia, que é a região onde você tem ali as maiores cadeias montanhosas do planeta. É um lugar onde constantemente você tem liberação de energia na forma de sismos, de terremotos, apesar de a maioria deles não serem de grande proporção como esse, tá? Tanto que fazia mais de 7 décadas que nada semelhante tinha acontecido. Outra coisa importante a destacar é o fato de, além de ser um país muito pobre, o fato de ter hoje uma junta militar que já está há mais de 4 anos no poder, dificulta, inclusive, o acesso ao tamanho do problema que está acontecendo lá. E você tem grupos rebeldes, grupos que lutam pela democracia, pela volta dos civis ao poder, que nesse momento, inclusive, mesmo com toda a destruição, estão sendo atacados pelo governo de Mianmar, tá? Então, galera, uma noção geral de Mianmar. Uma coisa importante, né? Tem que dar esse toque aí para vocês. Por favor, pessoal, ajuda bastante. Se você não é inscrito no canal, aproveita aí para se inscrever, que ajuda demais a esse conteúdo poder chegar a mais pessoas, obviamente, e ajuda ao nosso trabalho, né, ele poder ser frutífero aqui na plataforma e a gente continuar trazendo um pouquinho da análise geográfica para o dia a dia. Compartilhe com seus amigos, mostra que tem um canal que fala sobre geografia, que faz uma interligação com outros temas do dia a dia para mais pessoas, para a gente poder continuar aqui fazendo esse trabalho junto com vocês, tá bom?